Por que um livro tão poderoso foi apagado da história? O livro de Enoque descreve encontros com seres celestiais, revela segredos proibidos e traz visões apocalípticas que podem mudar tudo o que sabemos sobre o passado e o futuro. Mas se essas palavras eram tão importantes, por que foram retiradas da Bíblia? O que havia de tão perigoso em seus relatos? Meu nome é Andrei e seja bem-vindo ao canal Revelando o Passado. Hoje vamos mergulhar nos mistérios desse texto perdido, entender sua conexão com os anjos caídos e descobrir revelações que podem ter sido escondidas por séculos. O que a Igreja não quer que você saiba? O que esse livro diz sobre o destino da humanidade? Fique até o final, porque o que vamos revelar pode mudar sua percepção sobre a história e a fé para sempre. Eles apagaram um dos livros mais enigmáticos da história. Mas por quê? O livro de Enoque descreve um mundo que poucos conhecem, um passado onde anjos desceram à terra, ensinaram segredos proibidos à humanidade e mudaram para sempre o destino do mundo. Suas páginas falam de um grande julgamento, de revelações ocultas e de um conhecimento que pode ter sido censurado para evitar que soubéssemos a verdade. Mas o que exatamente esse livro nos diz? O que foi escondido de nós por séculos? E, mais importante, será que suas profecias estão se cumprindo nos dias de hoje? Enoque é um dos personagens mais misteriosos da Bíblia. Ele foi um dos poucos homens que, segundo as Escrituras, não experimentou a morte. Em vez disso, foi tomado por Deus, desaparecendo sem deixar rastros. Mas o que muitos não sabem é que existe um livro atribuído a ele, repleto de relatos impressionantes sobre sua jornada e os segredos que lhe foram revelados. O livro de Enoque é um texto apócrifo, ou seja, não faz parte da Bíblia oficial. Porém, durante séculos, ele foi considerado sagrado por diversas comunidades. E então, algo aconteceu. Ele foi banido, proibido e desapareceu dos ensinamentos religiosos tradicionais. Mas por quê? Há quem diga que ele traz informações perigosas, capazes de desafiar as narrativas aceitas sobre a criação, o sobrenatural e até mesmo o futuro da humanidade. Dentro desse livro, encontramos uma história chocante, a rebelião dos anjos caídos. Segundo Enoque, um grupo de anjos chamados vigilantes desceu à terra e decidiu viver entre os humanos. Mas eles não vieram apenas observar. Eles ensinaram conhecimentos proibidos, como astrologia, metalurgia e magia. Mais do que isso, eles se relacionaram com mulheres humanas e deram origem a uma raça híbrida conhecida como Nefilis, seres gigantescos, poderosos, segundo alguns textos, malignos. A influência dos anjos caídos teria corrompido a humanidade, e esse seria um dos principais motivos para o grande dilúvio descrito na Bíblia. Mas por que esse relato foi banido? Será que o conhecimento compartilhado pelos vigilantes era perigoso demais? Algumas teorias sugerem que o livro de Enoque foi removido porque ele revelava informações que não deveriam chegar ao povo comum. Entre essas informações, estariam detalhes sobre o funcionamento do céu e da terra, sobre dimensões ocultas e até sobre o destino final da humanidade. Além disso, há estudiosos que acreditam que algumas sociedades secretas podem ter usado esses ensinamentos para seu próprio benefício, escondendo-os do resto do mundo. Mas talvez a parte mais perturbadora do livro de Enoque seja sua visão apocalíptica. Segundo ele, Deus traria um julgamento severo, não apenas para os humanos corrompidos, mas também para os próprios anjos caídos. Enoque teria visto esse julgamento acontecer, descrevendo eventos que, surpreendentemente, se assemelham a outras profecias bíblicas, como o Apocalipse de João. Seria possível que essas visões ainda estejam para se cumprir? Será que estamos vivendo exatamente no período em que Enoque previu a grande mudança do mundo? Algumas pistas indicam que sim. O caos global, as guerras, os avanços tecnológicos desenfreados e a busca por conhecimento proibido fazem muitos acreditarem que estamos repetindo o erro dos tempos antigos. Entre os pontos mais intrigantes do livro de Enoque está sua descrição do céu e das dimensões ocultas. Enoque foi levado a diferentes reinos celestiais e viu coisas que desafiam o entendimento humano. Ele descreveu uma estrutura cósmica onde cada plano de existência possuía regras próprias, e mencionou anjos que tinham funções específicas dentro dessa hierarquia celestial. Essas descrições são semelhantes a algumas passagens do Apocalipse e a crenças de civilizações antigas sobre reinos espirituais. A grande questão é,
Enoque realmente viu essas dimensões ou ele estava tentando traduzir uma experiência espiritual em palavras humanas? Outro detalhe curioso é a menção a uma possível tecnologia avançada que teria sido ensinada pelos anjos caídos. Se analisarmos os registros históricos, vemos que muitas civilizações antigas possuíam conhecimentos que não condiziam com o nível tecnológico esperado para sua época. Como os egípcios construíram suas pirâmides com uma precisão que até hoje desafia os cientistas. Como os sumérios desenvolveram um sistema astronômico tão avançado. Há quem sugira que o conhecimento dos vigilantes não apenas corrompeu a humanidade, mas também acelerou seu desenvolvimento tecnológico de uma forma não natural. Seria essa a verdadeira razão para a destruição dessas civilizações? Além disso, há uma parte do livro de Enoque que descreve a prisão dos anjos caídos. Após sua rebelião, eles teriam sido aprisionados em um local específico até o dia do juízo final. Algumas tradições dizem que esse local poderia ser um ponto real na Terra, possivelmente na Antártida ou sob os oceanos. Alguns pesquisadores modernos indicam que descobertas feitas em regiões inexploradas do planeta podem estar ligadas a essas histórias. Seria possível que os anjos caídos ainda estivessem aprisionados em algum lugar, aguardando sua liberação? Mas talvez um dos pontos mais impressionantes do livro de Enoque seja sua conexão com outras tradições religiosas e culturas antigas. Muitos elementos da sua narrativa se encaixam em lendas e escrituras de diferentes civilizações ao redor do mundo. Os vigilantes podem ser comparados aos deuses que descem do céu em mitologias africanas, mesopotâmicas e até nórdicas. As visões de Enoque sobre o futuro ecoam ideias do hinduísmo e do budismo sobre ciclos de destruição e renovação. Isso nos leva a uma pergunta ainda mais intrigante. Será que o que está no livro de Enoque é um fragmento de um conhecimento muito mais antigo e universal, presente em diversas tradições da humanidade? Se tudo isso for verdade, qual seria o real motivo para esconder esse livro da humanidade? Será que ele foi removido apenas por questões doutrinárias ou porque trazia segredos que poderiam mudar completamente nossa compreensão sobre Deus, o universo e nosso destino final? A verdade é que, apesar da tentativa de apagá-lo da história, o livro de Enoque sobreviveu. Hoje, ele está acessível para aqueles que desejam conhecer o que nos foi escondido. Mas fica o alerta: ao ler suas palavras, você pode nunca mais enxergar o mundo da mesma forma. Agora queremos saber, você acredita que o livro de Enoque foi removido propositalmente para esconder a verdade? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser se aprofundar ainda mais nesses mistérios, não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, porque temos muito mais revelações chegando.